A conferência que você vai assistir a seguir é extensa, porém densa, e vale realmente a pena ter a paciência de vê-la até o final para que você compreenda os mitos litúrgicos em que está baseada a Missa Nova. Entenda a maneira como os modernistas normalmente costumam caluniar a Missa Tridentina, dando mostras de sua ignorância teológica, de seus verdadeiros e vergonhosos preconceitos e, ao mesmo tempo, fique consciente de que, se você usa esses argumentos e, na realidade, serve-se deles para legitimar a missa de Paulo VI, ou Missa Nova, que é a missa estabelecida desde os anos 60, final dos anos 60, em nossas paróquias e dioceses, e acha que está prestando um grande serviço ao catolicismo, à religião, às pessoas, então perceba, assistindo a esse vídeo, que a sua vida tem sido uma verdadeira mentira, construída não na realidade, mas em mitos litúrgicos inventados por pessoas de doutrina e de moral bastante duvidosa. Fique atento, então, ao que diremos nesta conferência para poder posicionar-se de uma maneira mais adequada perante essa situação. Muito obrigado pela atenção, fique com Deus, até mais, tchau, tchau. Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Com o advento da Missa Nova, ou Missa de Paulo VI, promulgada em 1969, vieram quase como que uma espécie de acompanhamento necessário os famosos abusos litúrgicos. E assim, nós temos que, devido a toda a liberdade que se dá em matéria de celebração da missa depois desta reforma, quando a coisa fica um pouco sistematizada, então nós costumamos dar o nome deste subrito, desta nova maneira de celebrar a própria missa nova, de missa alguma coisa. Então você tem a missa crioula, a missa sertaneja, a missa samba, a missa backyardigans, a missa discoteca e, mais recentemente, a missa maia. E juntamente com os abusos litúrgicos devido a esta nova maneira de celebrar a missa que agora é permitida, também surgiram os mitos litúrgicos. Na verdade, eles já vinham de antes, já vinham do movimento mesmo que levou à criação da Missa Nova, que é conhecido como o movimento litúrgico. Esse movimento, já nos começos do século XX, meados do século XX principalmente, toma contornos claramente heterodoxos. E a partir de então eles começam a introduzir certas ideias, certos conceitos, seja da missa tridentina, que então era celebrada pelos católicos, seja então em torno do que eles consideram a missa ideal. E esses são então os mitos litúrgicos. E esses mitos litúrgicos eles foram passando de geração em geração, e a maioria das pessoas, mesmo sacerdotes, sejam eles padres, sejam eles estes bispos modernos, eles têm como quase um dogma litúrgico que as coisas são conforme essas histórias que eles aprenderam, essa maneira que eles se acostumaram a entender a missa de Paulo VI, que nos meios tradicionais nós chamamos de Missa Nova. E nós tivemos recentemente, e este é o motivo desse nosso vídeo sobre mitos litúrgicos, uma reintrodução dessas ideias, ao que parece bem às vésperas de mais um ataque à missa tridentina. Porque, segundo informações mais ou menos certas, em abril é para sair uma Constituição Apostólica ou algo assim, que restrinja ainda mais a celebração da missa tridentina, ou seja, a missa anterior à missa de Paulo VI ou missa nova, no contexto da igreja pós-conciliar, ou seja, que implementou as mudanças feitas pelo Concílio Vaticano II e as reformas subsequentes, principalmente de natureza litúrgica. Então, como que nas vésperas, quase que para preparar o coração das pessoas para mais esse açoite, mais esse golpe, então o pregador papal, Raniero Cantalamessa, resolveu então novamente decantar estes mitos litúrgicos. E eles são firmemente acreditados pelos modernistas. E é por isso então
que nós vemos ser necessário falar um pouco sobre o discurso dele. Nós vamos partir da própria reportagem que se encontra neste site aqui, nós vamos deixar linkado na descrição. O nome do site é Catholic Review e a matéria é da Catholic News Agency, a Agência Católica de Notícias, e esta então é a reportagem que nós vamos nos basear. Ela resume todo o argumento utilizado pelo pregador papal. Imaginem, aproveitando o tempo da quaresma, ele resolve falar sobre as excelências, a superioridade da missa nova sobre a missa tridentina. Qualquer pessoa imparcial que olhe as coisas simplesmente com o uso da boa lógica vai perceber que a missa tridentina é melhor que a missa nova. É uma questão de bom gosto, é uma questão de bom senso. Mas, como existem esses mitos litúrgicos, as pessoas parecem que são turvadas na sua inteligência e começam mesmo a acreditar que a missa nova tem algo de mais sublime e mais venerável que a missa tridentina. E é justamente para colocar em xeque essas falsas ideias que nós vamos trazer aqui, então, uma refutação desses mitos litúrgicos. Eu peço que tenham paciência, porque nós vamos ter que entrar em alguns detalhes, talvez um pouco técnicos, mas é importante, principalmente tendo em vista um público específico que é dessas pessoas enganadas nesses seminários modernistas que acreditam piamente, realmente, que a missa nova é a missa até mais tradicional, mais antiga, mais venerável que a missa tridentina. Isso é tudo um engano, isto é tudo uma mentira, como nós vamos ver aqui. O melhor antídoto, na verdade, não seria simplesmente passar, como nós faremos aqui, por esses mitos que foram tocados por Cantalamessa. O ideal seria você ler, capa a capa, este livro aqui, Obra de Mãos Humanas, do reverendo padre Anthony Cekada, que eu ajudei a traduzir. Por quê? Porque este livro ele simplesmente mostra todo o histórico e conteúdo da missa nova e vai fazendo um exame teológico crítico destas mudanças, inclusive se baseando, com fartas notas de rodapé e bibliografia utilizada, naquilo que as próprias pessoas que fizeram os ritos realmente pretendiam com eles. Então toda essa mitologia popular que as pessoas ouvem, até mesmo em lugares onde você esperaria ouvir algo um pouco mais denso, adequado, profundo sobre a matéria, como seminários, inclusive seminários maiores, você vê que tudo isso aí, na realidade, está bastante equivocado. Tá? E nós vamos aqui apenas tocar em alguns pontos que Padre Cekada toca nesta obra, que é a obra de referência desse nosso trabalho. Então, vamos primeiro elencar quais seriam estes mitos litúrgicos de que fala Cantalamessa. Você provavelmente, principalmente se como eu esteve nesse contexto, de seminários modernos, de cursos de liturgia e essas coisas, você vai lembrar, isso vai soar familiar para você. Então, o primeiro mito seria o seguinte: a missa boa é a missa dos primeiros séculos, sem os desenvolvimentos medievais. Então, isto aí, você vai pensar, então essa é a missa autêntica, o cristianismo autêntico, não o cristianismo depois influenciado por um tempo de trevas, etc., ou então por excessos, etc., etc. Esse é o essencial, esse é o mais primitivo, mais venerável. Então, na verdade, o que foi feito no Vaticano II? Nós simplesmente voltamos para a missa de antigamente, os cristãos celebravam antigamente, mais antigamente do que até a missa tridentina. Então, eu já ouvi sacerdotes falando isso. E daí você percebe como está enraizada na mentalidade das pessoas de hoje essa noção. Mas isso além de ser mentira, do ponto de vista mesmo do raciocínio teológico, é um erro. É um erro crasso em termos de exame das coisas, da ação de Deus na igreja. Porque, afinal de contas, se o Espírito Santo esteve ontem com a igreja, também no decorrer da história da igreja ele esteve lá. Então, nós acabamos caindo em um erro que foi condenado pela igreja, devidamente, não se trata de um equívoco, porque
realmente é um grande erro essa história do arqueologismo litúrgico. Então, o primeiro mito que existe nessa esfera de legitimação da missa nova é fazer recurso a esse arqueologismo litúrgico. Afinal de contas, se o Espírito Santo esteve na igreja nos primeiros séculos, por que ele não continuou? Ele tirou férias, então, digamos, ele esteve lá nos 3 primeiros séculos, e aí depois ele tirou férias, e ele só voltou com o Concílio Vaticano II? Aliás, antes do Vaticano II, ele resolveu dar uma passadinha ali na igreja calvinista e na igreja luterana, porque justamente foi nesses lugares que eles já tinham introduzido, já quase 500 anos atrás, essas mudanças do cristianismo alegadamente primitivo. Então aí você começa a ver como são verdadeiras falácias essas noções, começando por essa que é basilar. Toda missa nova, ela tem como princípio de legitimação esse falso princípio teológico, litúrgico, que é o arqueologismo. Nós vamos ver que é um erro que já foi condenado, e nós vamos entender que, além de ser um erro, é também um pretexto, porque, na verdade, isso não aconteceu. A missa nova não é um retrato da missa primitiva. Pelo contrário, ela é tudo menos isso, como nós vamos ver. Mas vamos passar para o segundo mito. O segundo mito é: a missa nova representa mais fielmente essa missa antiga e sua mentalidade, como se vê em São Justino Mártir e Santo Hipólito também Mártir, que são autores ali dos 3 primeiros séculos, então antes do triunfo da igreja sobre o paganismo, né, dos tempos de Constantino para frente, do Édito de Milão para frente. Então, antes disso, existia uma liturgia, então, que os grandes do movimento litúrgico chamam de uma liturgia mais pura. Não é? Então, essa liturgia mais pura, ela é descrita por esses autores, dentre outros, mas principalmente esses autores, e dizem, então, que seus conceitos, suas ideias de liturgia aparecem mais plenamente na missa nova. Nós vamos ver que isso é falso, isso é totalmente falso. E esse seria o segundo mito litúrgico. Nós poderíamos desdobrá-lo em 2 mitos, porque fala-se de São Justino, e quando nós falamos de São Justino, nós queremos, sobretudo, aludir ao conceito de presidência. Então, o sacerdote ele é o presidente do ato litúrgico. Okay? Então, esta é uma ideia que a missa nova vai trazer. Só que ela não vai simplesmente trazer, ela vai adulterar, ela vai usar como um pretexto esse conceito presidente, como nós vamos ver aqui. Não tem nada a ver com o que você entende, e eu entendo hoje em dia, como presidente, e que os modernistas entendem nas missas deles. Não tem nada a ver. Vocês vão ver que houve uma distorção. E a mesma coisa aconteceu, né, com aquilo que se chama a descrição, ou principalmente, nós queremos ser bastante objetivo, a oração eucarística de Santo Hipólito, que consta hoje em dia, aparentemente, quer dizer, as pessoas acreditam nisso, né? É uma historinha que nós acreditamos, nós aprendemos isso no seminário, que a oração eucarística 2 é a mais antiga, é a mais venerável, e que tem mais valor, então, por conta dessas coisas, e é a oração de Santo Hipólito, que está lá, aquele escrito antiquíssimo, chamado Tradição Apostólica. Compreende? Isso nós consumimos essas bobagens e esses mitos. Mas se nós estudamos um pouco mais a fundo a questão, então nós vemos que nós fomos feitos de palhaço. Você talvez acredita nessas coisas, não é? Então, de boa fé, você acredita no que lhe contaram. Mas isto é apenas história da carochinha, isto é mito para poder passar uma missa postiça, uma missa que é uma missa criada praticamente do zero, por pessoas que tinham ideias muito familiares, muito afins com o pensamento, não o pensamento católico antigo, como você imagina ingenuamente, mas com o pensamento de hereges e de cismáticos, como nós vamos ver aqui. Terceiro mito: a missa tridentina é clericalista, e esse é o cerne da reflexão de Raniero Cantalamessa. A missa tridentina é clericalista, exclui a participação do povo, como se pode ver no seu cânon silencioso. Então, se você vai a uma missa tridentina, a primeira coisa que você percebe, que lhe chama a atenção, é que
o sacerdote não fala aquela parte que tem a consagração, que vem antes da consagração, depois da consagração. Quase em sua totalidade não fala em voz alta. Não fala, é tudo em silêncio, digamos, porque é em uma voz baixa, em voz submissa. Então, não escutamos. A pessoa que está lá na nave da igreja não vai escutar o que o sacerdote está dizendo no altar, por isso que nós podemos falar de um cânon silencioso ou em voz baixa. Então, não se ouve. Já a missa nova você ouve muito bem, você ouve desde um microfone, às vezes até ouve até demais, não é? Você ouve até a respiração. Enfim, então, tem essa grande diferença. E os modernistas que partem de uma concepção, que nós vamos ver onde nasceu mais recentemente, é que preza por uma espécie de missa sala de aula, missa participativa, etc, etc, eles vão condenar essa concepção ou essa prática realmente venerável, antiga e própria do rito romano, que é o cânon em voz baixa. E nós vamos entender tanto por que o cânon é assim na missa tridentina e por que ele é diferente, foi mudado na missa nova e até um pouco antes, na verdade, da introdução da missa nova oficialmente, em 69, já em 1967 se permitiu, né, o cânon do rito romano ser dito em voz alta. Né? Então, vamos entender esse mito. Esse mito é fundamental, porque aí você vê realmente de onde que vem essa mentalidade deste Raniero Cantalamessa e desses liturgistas modernos. De onde que eles tiram seus argumentos? Olha, eu vou adiantar uma coisa para vocês, que é uma coisa decepcionante, frustrante, como você vê a baixa qualidade intelectual dessa gente. De onde que eles tiram esses argumentos? E quase esse deboche que eles fazem da missa tridentina. Se você ler uma obra de Calvino, dos anos 40, dos 1500, eu falo 1540 por aí, ele escreve um livro que ficou famoso, ele ficou popular nos meios protestantes por causa disso. Ele escreveu um pequeno tratado sobre a verdadeira ceia do Senhor. Esse termo ceia do Senhor é muito caro aos protestantes, eles não falam em missa, em sacrifício da missa, eles têm horror, tem como abominável esse termo sacrifício da missa. Então, eles usam o termo ceia do Senhor. A missa nova, na sua instrução geral, ela começa falando também sobre a ceia do Senhor. Mas, além desse paralelo, o que Calvino faz nesse tratado é chamar de uma palhaçada, de uma macaquice, de uma coisa supersticiosa, etc. Usar os termos piores para descrever essa prática do rito romano de rezar o cânon em voz baixa e submissa, ou, se quiserem, em silêncio. Né? Então, quem veio com essa história nas nossas terras, aqui na nossa civilização ocidental, então, foi justamente estes iconoclastas, estes heresiarcas do protestantismo, que detestavam a nossa missa, a missa católica. E uma das primeiras providências do Concílio de Trento, nas suas reformas, foi justamente frear estes abusos, primeiro na esfera teológica, depois na esfera litúrgica, dos protestantes e defender, inclusive servindo-se até do expediente de anátema, da força de um anátema, para frear essas críticas que eles faziam ao cânon romano. E aí você vê que esse pregador papal hoje em dia, pregador papal entre aspas, entenda bem, hoje em dia repete, reverbera o que os protestantes diziam em ódio à missa católica. Há uma prática católica já muito bem estabelecida ali nos 1500. Quarto e último mito que nós vamos tratar, e eu vou fazer isso bastante rapidamente. Quarto mito, uma das características mais admiráveis da reforma litúrgica foi a introdução da epiclésia, que é uma coisa um pouquinho mais técnica, é uma oração que se faz antes da consagração, onde se invoca o Espírito Santo sobre as então ainda não consagradas espécies, oferendas. Então, isto é uma crença dos orientais, como nós vamos ver, dos orientais que romperam com o catolicismo.
Isso consta na liturgia deles, não na nossa, não na liturgia romana. E é uma das coisas que os modernistas também quiseram trazer para dentro do que eles chamaram de novo rito, né, da missa. Muito bem. Então, vamos tentar fazer uma breve crítica a todas essas ideias e, de uma maneira, simplesmente aprofundar o que nós já dissemos aqui, até de uma certa forma, em alguns casos, que vocês já compreenderam um pouco a natureza do problema. Então, por que nós estamos procedendo com esta refutação agora desses mitos litúrgicos, sendo que eles já circulam por aí há muito tempo? Embora não haja nada de novo na fala do pregador bergogliano, como são erros muito espalhados e difundidos nos meios modernistas, cumpre examinar o seu discurso, enquanto lemos a reportagem sobre o mesmo, publicada pela Catholic News Agency. Eis a manchete. A missa pré-Vaticano II foi formada pela clericalização, diz o pregador papal. Cidade do Vaticano. Isto aqui se refere ao acontecimento que se passou no Vaticano no dia 24 de março. Então, diz assim: em sua reflexão quaresmal, em 24 de março, o cardeal, este Raniero Cantalamessa, disse ao Papa Francisco e aos funcionários da Cúria Romana, reunidos na sala de audiência do Vaticano, que a reforma da missa do Vaticano II foi um retorno de um passado relativamente recente para um mais antigo e original. E aqui nós começamos com um princípio basilar da reforma litúrgica e do movimento litúrgico de contornos claramente heterodoxos que a precedeu, que é a ideia do arqueologismo litúrgico. Então a missa nova teria sido um retorno a uma missa mais autêntica, original e antiga. Ainda que as reformas tenham sido mais alinhadas com o moderno, como nós veremos, do que com o antigo, ela foi feita sob a bandeira do retorno à antiguidade. Em termos mais técnicos, foi a reintrodução em terras católicas do chamado arqueologismo litúrgico promovido no século XVIII, ou seja, nos 1800, pelo Sínodo de Pistoia e logo condenado pela Igreja sob o Papa Pio VI em um documento chamado Auctorem Fidei. O caráter errôneo dessa posição e seus iniciadores foram denunciados pelo Papa Pio XII na encíclica Mediator Dei. Olhe só o que diz o Papa Pio XII no número 56 e seguinte a respeito desse erro. Esse trecho aqui é fundamental porque refuta completamente, já de início, essa pretensão e esse princípio teológico litúrgico que deu fundamento e legitimidade à missa nova. Então diz assim: como, em verdade, nenhum católico fiel pode rejeitar as fórmulas da doutrina cristã compostas e decretadas com grande vantagem em época mais recente da Igreja, inspirada e dirigida pelo Espírito Santo, para voltar às antigas fórmulas dos primeiros concílios ou repudiar as leis vigentes para voltar às prescrições das antigas fontes do direito canônico, assim, quando se trata da Sagrada Liturgia, não estaria animado de zelo reto e inteligente aquele que quisesse voltar aos antigos ritos e usos, recusando as recentes normas introduzidas por disposição da divina providência e por mudança de circunstâncias. Este modo de pensar e de proceder, com efeito, faz reviver o excessivo e insano arqueologismo suscitado pelo ilegítimo Concílio de Pistoia e se esforça em revigorar os múltiplos erros que foram as bases daquele conciliábulo e os que se lhe seguiram com grande dano das almas, e que a Igreja guarda vigilante do depósito da fé, confiado pelo seu divino fundador,
condenou com todo o direito. De fato, deploráveis propósitos e iniciativas tendem a paralisar a ação santificadora com a qual a Sagrada Liturgia orienta salutarmente ao Pai Celeste os filhos da adoção. Eis aí então o primeiro erro de Cantalamessa, que é compartilhado por todos os modernistas. Acreditar que o Espírito Santo entrou de férias durante a longa noite da Idade Média e só voltou a aparecer às vésperas do Concílio Vaticano II, depois, é claro, de ter passado um tempo com nossos irmãos separados, que, como veremos, se adiantaram em quase 500 anos aos liturgistas iluminados do modernismo, estes que quiseram desenterrar o arqueologismo herético condenado pela Igreja Católica de uma maneira oficial. Muito bem, então daí você percebe que o princípio já da pregação dos modernistas em favor da missa nova já não é católico. Mas quando você olha para as mudanças mesmo, que são descritas de uma maneira exaustiva pelo padre Enzo Lececada, aí você vê realmente que eles não são apenas pessoas que estão trabalhando com um princípio não católico, mas a intenção e o que eles realmente fizeram foi o contrário do que eles alegam, quer dizer, eles não retornaram à antiguidade. Eles simplesmente usaram, assim como os próprios protestantes, da antiguidade, do pretexto da antiguidade para, primeiramente, jogar fora tudo que a igreja foi estabelecendo para destruir, combater e impedir o avanço dos seus erros, das suas heresias. Então eles usaram esse pretexto de voltar no tempo, para poder então se livrar dessas coisas que impedia que as pessoas ficassem vulneráveis, com certas medidas que a igreja tomou no sentido de combater esses erros, com até mesmo introdução de certas orações, certas coisas na liturgia. Então, além de ter o terreno livre para os seus erros, eles queriam usar isso como um pretexto para que as pessoas mais facilmente aceitassem o que não é antigo, mas é novo, é moderno, é inovação, que é coisa própria dos hereges. O herege é o quê? É uma pessoa que introduz coisas novas, doutrinas novas, e por isso heréticas dentro do catolicismo, ou enfim, dentro da cristandade, dentro da esfera, então, nós entendemos como cristianismo. Muito bem, então vamos avançar agora para a continuação do discurso de Cantalamessa e nós vamos percebendo que o que começa ruim termina ainda pior. Por meio das descrições da missa de São Justino no século II e de Santo Hipólito no século III, disse ele, Raniero Cantalamessa, obtemos uma visão da missa que certamente está mais próxima da reformada de hoje do que daquela de séculos atrás. Ha, 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 ha. Será? Quanto a São Justino, penso que o que mais apela à mentalidade moderna seja o emprego da palavra presidente para designar o sacerdote celebrante. Então, qualquer curso de liturgia modernista que você vai aí de aprofundamento, eles vão dizer, olha, nunca se fala celebrante, é presidente da Assembleia. Então, o padre ele é o presidente da Assembleia, entendeu? Então, e para poderem se respaldar nesta ideia, então, eles vão servir novamente do bom e velho arqueologismo litúrgico. Olha lá São Justino, ele chamava o padre de presidente, então ele é o presidente. E presidente é realmente a função do padre na missa, de ser uma espécie de coordenador geral, de líder. Ele vai delegando as pessoas, é um poder executivo, né? E tem lá os seus ministros extraordinários da comunhão, tem os ministros da leitura, tem os ministros da acolhida, e ele vai dirigindo aquilo ali, vai fazendo aquela missa nova, então. Entende? Não é mais aquele padre que faz tudo, como na missa tridentina, que é o celebrante. Nós não queremos mais o celebrante, a gente quer o padre presidente, que ocupa um cargo e que é, na verdade, aquele que dirige no sacrifício
com uma função, na verdade, até secundária, porque quem dirige mesmo, né, quem faz tudo mesmo é a Assembleia. Ele é um representante da Assembleia celebrante. Quem celebra é a Assembleia, é o povo. Entendeu? Então, o que você vê aí que é uma vaca sagrada do modernismo, essa ideia de presidente. Quem quer que conheça esses meios sabe que fazem questão de corrigir os que chamam de celebrante, é o que eles denominam presidente da Assembleia. Como afirma Padre Cekada em obra de Mãos Humanas, escritores modernistas afirmam que presidente que mais poderia ser, um outro retorno à tradição antiga. A passagem mais frequentemente citada aparece na primeira apologia de São Justino Mártir, cerca de 150 anos Domini, em uma descrição da missa do segundo século. Seguem as partes pertinentes do texto. Diz assim então São Justino Mártir. Depois, àquele que preside é oferecido pão e uma vasilha com água e vinho. Depois que o presidente deu ação de graças e todo o povo aclamou, e os que entre nós se chamam diáconos dão a cada um dos presentes parte do pão, do vinho e da água sobre as quais se pronunciou a ação de graças e os levam aos ausentes. Aí mais para frente, o presidente, conforme suas forças, faz igualmente subir a Deus suas preces e ações de graças. Cada um, conforme sua livre vontade, dá o que bem lhe parece e o que foi recolhido se entrega ao presidente. Ele o distribui a órfãos e viúvas, aos que por carência ou outra coisa estão necessitados, aos que estão nas prisões, aos forasteiros de passagem. Numa palavra, ele se torna o provisor de todos os que se encontram em necessidade. Essa passagem, então, encerra a questão histórica sobre presidente? Não necessariamente. O comentário de 1902 de Fortescue verte o grego da palavra em questão na nota de rodapé. Ele diz que ela se refere ao bispo. Então, a palavra presidente significa o bispo. O celebrante usual da missa no tempo de São Justino e o responsável também pelo cuidado das viúvas e órfãos. E o membro da Concilium, que foi a Comissão de Reforma do Vaticano II, o padre Henry Ashworth, em um artigo defendendo a palavra presidente, traduz a palavra grega em latim como antícites, a mesma palavra usada no cânon da missa tridentina para designar o bispo, na parte então em que se faz no cânon, justamente no começo do cânon, então se reza pela igreja e aí então se menciona o bispo. Aí o bispo é mencionado como antístite, certo? Então a palavra presidente significa o bispo, ou seja, significa uma pessoa que ocupa um papel hierárquico definido. Não é um presidente no sentido que nós usamos hoje em dia. Ele é o bispo, é um sinônimo, é um termo correlato ao bispo. Era uma das maneiras de chamar-se o bispo. Então, seria o mesmo que, como nós dizemos hoje, o sacerdote ou o celebrante. E continua então o padre Cekada. Em vez de prezes, ele não usa então, esse autor, mesmo o autor modernista, ele não usa a palavra prezes, que seria no latim o equivalente a presidente, uma tradução, mas ele usa justamente o termo que significa bispo. Também é possível que São Justino tivesse usado a palavra presidente na apologia, porque a obra era uma defesa do cristianismo escrita para o imperador pagão Antônio Pio, que viveu de 138 a 161 anos Domini. Se São Justino tivesse usado a palavra grega para sacerdote, haveria o risco de que o imperador confundisse o sacerdócio cristão com o sacerdócio pagão. A palavra grega para presidente, por outro lado, era uma palavra neutra, facilmente entendida pelos pagãos. A verdadeira questão sobre presidente, no entanto, não é o que ela significava para São Justino no segundo século, mas sim o que ela significa para os liturgistas hoje.
Seu interesse em retornar ao cristianismo primitivo, no fim das contas, ocupa-se unicamente daquelas práticas antigas que melhor se adequam ao sistema teológico modernista. Quem, afinal de contas, já ouviu algum liturgista advogar a restauração de práticas cristãs primitivas, tais como exigir que as mulheres usem véu na missa, separar os homens das mulheres na igreja em lados opostos de uma cortina, impor penitência pública para pecados e adultério, ou anunciar que hereges, judeus e pagãos devem ir embora da missa depois de um certo momento? Então, isso tudo eram práticas antigas. Se os modernistas fossem realmente arqueologistas, ou seja, eles quisessem preservar a doutrina antiga, por que eles não, eles quisessem voltar, restaurar a missa antiga, por que eles não restauram essas coisas também? Ah, é porque isso é tradicional. É porque isso não é modernista, é porque isso não é algo que destoa das práticas católicas tradicionais. E porque destoa da mentalidade moderna. E o modernista, ele é moderno, ele não quer saber das ideias de antigamente. Ele só usa isso como um pretexto para se desviar das ideias da época nos meios católicos. Então ele quer usar do passado como pretexto para ir para o futuro, compreende? Quer dizer, para abandonar as práticas católicas. Então ele só pega aquelas ideias do passado que ele pode usar como um cavalo de batalha contra as ideias estabelecidas no catolicismo de sempre. Então, esse é um dos pretextos. E a ideia é o quê? O sacerdote, ele é simplesmente o presidente. Ele ocupa um papel de líder, de representante da Assembleia Celebrante, o que não era a mentalidade de São Justino, mas que é a mentalidade moderna. O termo presidente vem da palavra latina presidio, que significa sentar antes, proteger, tomar cuidado de ou presidir, gerenciar, dirigir ou governar. Assim, aquele que preside auxilia em uma operação realizada por um outro, supervisionando-a ou dirigindo-a. Consequentemente, para presidir uma ação, a construção de um edifício, por exemplo, não é o mesmo que realizar aquela ação por si mesmo, compreende? Então o sacerdote, ele deixa de ser o sujeito, é aquele que realiza o sacrifício pelo seu próprio ministério, né, de realizar o sacrifício, o sacerdote faz o sacrifício, mas ele se torna apenas o representante do povo para fazer esse sacrifício, na verdade, para participar disso, porque na verdade o povo também toma um certo protagonismo agora como sacerdote na celebração. Então todos são sacerdotes, digamos assim, e existe apenas uma diferença de função entre o padre e o povo. É fácil ver o quanto presidência se adequa de perto com o paradigma da teologia da Assembleia de Bouyer e Brilhot, que o padre Tchekada vai criticar, né, previamente. Se na instrução geral que estabeleceu a Missa Nova em 1969, a Assembleia aparece para concelebrar a Eucaristia com Cristo, o presidente deve então assistir ou ajudar a Assembleia em sua concelebração, agindo como um líder por sua vontade. Uma vez que presidir significa nada mais que dirigir ou governar, ele não possui necessariamente um caráter sacramental associado a ele. Liturgistas modernos descrevem a presidência como um serviço de liderança em uma ação comum e participatória chamada liturgia. E é a segunda mais essencial função ministerial, depois daquela da congregação, ou seja, do povo. Então, o sacerdote fica em segundo lugar. O mais importante é a Assembleia Celebrante, que é o verdadeiro celebrante, não é o padre. Ela é meramente a dimensão litúrgica do ofício pastoral. O sacerdote é agora o diretor da Assembleia. Desta forma, com a introdução da palavra presidente, não temos uma aproximação da missa celebrada nos tempos de São Justino, mas uma aproximação dos regimes republicanos ou democráticos de nossa época, onde o presidente é o mero representante do povo.
Por outro lado, na missa tridentina, temos verdadeiramente um presidente no sentido antigo, isto é, uma pessoa hierárquica investida do caráter sacerdotal. Por quê? Para São Justino, quem que era o presidente? Era o bispo. Ou seja, na missa tridentina também é o sacerdote, compreendem? Quer dizer, é uma pessoa hierárquica definida, um caráter sacramental. Então, aí você tem que a liturgia antiga está muito mais em conformidade com a mentalidade tradicional, com a missa tridentina, que é simplesmente um desenvolvimento dessa missa antiga, do que com a missa nova, que é simplesmente uma obra de vandalismo, de destruição, de demolição do patrimônio católico acumulado nos séculos, compreendem? Então vocês estão entendendo como as pessoas hoje em dia são feitas realmente né, de bobas, né? Elas são enganadas nesses seminários, esses padres, tem mesmo bispos aí, né, que acham bonito essas ideias quando na verdade estão sendo ludibriados, né, ou então às vezes ludibriando, na verdade, porque tem gente má também, tem gente que tem a intenção de destruir, né, que tem a intenção, foi esse pessoal aí, essa gente aí tinha a intenção realmente de destruir a liturgia católica, como você vê, e eles prepararam isso de uma maneira muito elaborada, e por isso que a mentira não acabou aí em São Justino, ela foi para o século seguinte, né? Então, das descrições de Santo Hipólito. Nelas, o que há de mais importante é o que se conhece nos meios conciliares como a oração eucarística 2. Segundo o padre Anthony Cecada, esta oração eucarística que eu cito, no livro Obra de Mãos Humanas, diretamente, é a mais curta, a mais rápida epiclese do Ocidente. E, por causa de sua alegada antiguidade, esperava-se que ela tivesse um apelo ecumênico para com os protestantes. Sua fonte putativa, ou seja, alegada, considerada, é a tradição apostólica, um texto litúrgico atribuído a Hipólito, um antipapa do século III, 215 a 220 mais ou menos esse escrito, e reconstruído por Dom Bernard Bot, OSB. Então, na verdade, você pensa assim, é um escrito antigo, mas esse escrito ele foi reconstruído, não existem manuscritos atualmente na íntegra desse documento. Então, ele é como que recriado por autores especialistas modernos. Então, não é propriamente o texto de Santo Hipólito. Aliás, não é de Santo Hipólito, é atribuído a Santo Hipólito que, aliás, ele é Santo Hipólito por ter sido um mártir e por ter, ao que parece, se reconciliado com o Papa, a quem ele fazia oposição. Ele foi um antipapa, realmente, Hipólito, não é? Hipólito de Roma. Então, além de ser algo atribuído, não se sabe se foi ele realmente que escreveu, não se sabe se esse texto realmente foi utilizado liturgicamente na antiguidade. É uma coisa cheia de interrogações, de questões, e uma matéria que deveria ser relegada às discussões dos especialistas e não ter um efeito como teve. Mas, além disso, a verdade é que nós temos mais uma fraude, mais uma farsa modernista, porque eles não tomaram o texto da tradição apostólica assim como ele está lá. Pelo contrário, eles só pegaram aquilo que poderiam utilizar, né, então, como um pretexto para introduzir as suas ideias. Diz assim o padre Cecada: todavia, o texto antigo não foi usado integralmente. Esse foi o caso, explicou Bonini, porque ele não tinha um sanctus, uma epiclese antes da consagração, uma comemoração dos santos ou intercessões, todas as quais desenvolvidas depois de Hipólito. A verdadeira razão, no entanto, foi fornecida por Enrico Mazza em seu comentário estendido sobre as novas orações eucarísticas. O texto antigo de Hipólito não foi usado integralmente porque ele continha, presta atenção, ele continha termos e expressões que a abordagem teológica do presente dia nos levaria a entendê-lo mal. Ou seja, tinha coisas que não caíam bem para a mentalidade moderna, modernista. O padre Cecada traduz assim: aquelas ideias que contradiziam a teologia modernista, então foram jogadas fora. Eis alguns exemplos das frases omitidas. Isso é do texto de Santo Hipólito. Então, o texto não foi usado na íntegra, certo? Então,
Você não tem aquele texto de Santo Hipólito ali. Você tem uma coisa que foi cortada, foi modificada, foi ajeitada para a missa nova, para a mentalidade de hoje. Então, quais foram as partes que eles tiraram? Vamos citar algumas. Cristo como o anjo da vossa vontade. Essa é uma expressão que consta no documento antigo. Por que foi tirado? Porque é uma coisa mística demais. Então não pode ter expressões assim muito simbólicas. O homem moderno não aceita essas coisas simbólicas, não entende. Depois, ele manifestou-se como vosso filho. Essa parte foi omitida, dizem esses autores modernistas, porque implicava a heresia docetista. Cristo somente parecia ser o Filho de Deus. Mas se o texto base para essa oração eucarística, pergunta-se o padre Cecada, era implicitamente herético, por que utilizá-lo de todo? Quer dizer, se essa oração eucarística é tão venerável, tão antiga, tem uma heresia, né, ou induz a uma heresia, que é essa ideia de que Cristo apenas se manifestou na forma humana, não é mesmo? Mas não foi realmente, não se encarnou verdadeiramente, que é a heresia dos docetistas. Então, por que usar um texto que está infectado com heresia? Que talvez nunca foi usado também no âmbito litúrgico. Por que essa palhaçada? Próximo. Nosso Senhor morre a fim de libertar do sofrimento aqueles que tiveram fé em vós. Isso diz então o texto antigo. Obviamente, isso é insuficientemente universalista em sua abordagem, porque implica que somente aqueles que têm fé serão libertados do sofrimento. E você sabe, a missa nova, ela não é de restringir as coisas. Então, Cristo morreu por todos, na verdade, não foi por muitos. A ideia, né, de que os frutos da redenção é por todos, todos se salvam. Então não existe uma limitação. E aqui está se limitando, está dizendo não, só as pessoas que efetivamente creram. Não é? Então, libertar do sofrimento aqueles que tiveram fé em vós. Então, aqueles que creram foram libertados do sofrimento, foram salvos. Então, essa é a ideia. Essa é uma ideia do catolicismo de sempre. E justamente por isso ela foi removida. Não consta na oração eucarística 2 que os padres celebram achando pobrezinho deles. Não é? São feitos de palhaços, deviam usar o nariz de palhaço enquanto recitam a oração eucarística 2, porque afinal de contas são palhaços, eles acham que estão celebrando o rito antigo de Santo Hipólito, estão celebrando um rito que a vozinha deles é mais velha, tem mais idade do que esse rito inventado pelos modernistas. E devidamente, né, filtrando tudo aquilo que pode ser muito católico tradicional, pode fazer esses padres pensarem como um católico tradicional, então não pode. Então essa parte do cristianismo antigo nós jogamos fora, entendeu? Essa parte não alcança o arqueologismo litúrgico, essa ele abandonou. Também continua Hipólito, nosso Senhor sofre sua paixão, de modo que ele pudesse quebrar os laços do demônio, calcar o inferno aos pés e conduzir os justos para a luz. Novamente, comenta o padre Cecada, aqui nós temos insuficiente universalismo, para não mencionar os conceitos que não refletem a mentalidade do homem moderno, isto é, o demônio e o inferno. Então essa parte também não aparece na oração eucarística 2. Graças a Deus, porque ele nos achou dignos de estar perante ele e servi-lo como sacerdotes. O como sacerdotes tinha que ser omitido, porque eliminava a teologia da Assembleia. Afinal de contas, como sacerdote aqui, fica claro que se trata de uma metáfora. E na realidade, quando São Pedro utiliza, por exemplo, essa expressão na sua epístola, se você analisa a coisa no seu contexto, você entende que quando ele fala que nós somos um sacerdócio régio, etc, etc, ele está usando uma metáfora. Quer dizer, as pessoas, o povo não é sacerdote. Isso é uma bobagem. Me desculpem, podem dizer o que for. Isso é uma verdadeira bobagem, porque se você entende a coisa no seu devido contexto, você verá que ele está chamando os fiéis, inclusive, de pedras vivas. Olha, sois pedras vivas, do templo de Deus. Quer dizer, ele está usando uma expressão metafórica. Se a pessoa não consegue distinguir a metáfora do sentido literal, é um ignorante. Uma pessoa simplesmente nula. Intelectualmente, é uma das coisas básicas de qualquer interpretação de texto, você saber distinguir isto. E os modernistas são tão
imbecis do ponto de vista de interpretação das coisas, ou tão mal intencionados na sua interpretação, que eles tomam uma clara metáfora como sendo sentido literal. Então nós somos realmente sacerdotes? Não, não somos realmente sacerdotes. Assim como nós não somos pedras vivas, afinal de contas, não é? Isto é uma metáfora, isto é uma maneira de dizer alguma coisa, de repente, de uma maneira analógica, com uma comparação, simplesmente isso. Mas não é literal. E quando Santo Hipólito usa esse termo como sacerdotes dessa forma, então também é uma metáfora, e eles não aceitam isso porque o povo também tem que ser sacerdote. Todos são sacerdotes, todos celebram a missa. E o sacerdote é simplesmente um presidente, compreende? Assim, a oração eucarística 2 não é a restauração de algum tesouro litúrgico perdido da antiguidade, embora contenha frases de uma oração atribuída a um antipapa do século III, um grande pedigree esse, não é? É um texto que a concílio remendou em 1967, que foi quando eles estabeleceram essas orações eucarísticas. Porque assim, na missa tridentina tem só uma oração eucarística, por assim dizer, que é o cânon romano. A palavra cânon justamente quer dizer que é uma norma fixa, que não muda, que não se mexe naquilo ali. Essa é a parte mais essencial, o núcleo da missa é o cânon romano, tem a consagração e outras coisas. Então aquilo ali é fundamental, e aquilo nunca se mexe. E justamente para avacalhar, destruir com o rito romano, o que eles fizeram foi atacar o cânon e criar essas várias orações eucarísticas. Hoje em dia existe até oração com linguagem de bebê, linguagem de criança. Uma coisa absurda. Uma coisa realmente para transformar o catolicismo em uma coisa ridícula, uma coisa risível, igual essas seitas de fundo de quintal protestantes. Foi isso que eles fizeram, entende? Isto aí é um verdadeiro cavalo de Troia no catolicismo, para nos desmoralizar e destruir. E foi isso que eles fizeram, então, com essas orações eucarísticas ridículas, que eles inventaram em 1967. Quando você tem um cânon romano, que você nem sabe a idade disso, é tão antigo. Você sabe que as últimas modificações ali que aconteceu foi tempo de São Gregório Magno. Isso é século VI. Isso é muito tempo, e foi uma modificaçãozinha que ele colocou ali, alguma coisa. E só, e nunca mais se mexeu. Isto é antigo. Isso é tradicional. Não essas coisas criadas em 1967. Se for retornar para algo antigo, retorna ao cânon romano, que é um fiel representante do rito romano. E não essas coisas inventadas por esses modernistas. Assim como no caso de São Justino, aqui o retorno à antiguidade foi mais um pretexto do que uma realidade, pois nem o testemunho de Hipólito é incontestável, representante da prática antiga, nem foi adotado naqueles elementos em que se opõe à mentalidade moderna. Bem analisado, o venerável cânon romano da missa tridentina contém tudo o que há de bom neste texto, sem compartilhar de seus defeitos. Então você vai pegar um texto supostamente antigo, provavelmente espúrio. Aí você vai pegar esse texto aí que foi reconstruído, foi modificado, remendado, que tem problemas, vai colocar isso aí, né? Exaltar como se fosse uma grande coisa, e o cânon romano, que é o que deveria se manter como a norma, a própria palavra cânon significa isso, isto aí fica relegado a um segundo plano, e na verdade é criticado por Cantalamessa. Então esse pregador ele vai dizer o seguinte: o que aconteceu? A resposta é uma palavra incômoda que, no entanto, não podemos evitar. Clericalização, disse o cardeal Cantalamessa. Em nenhuma outra esfera foi mais visível do que na liturgia, antes do Concílio Vaticano II. Ao longo dos séculos, disse ele, o culto cristão e o sacrifício eucarístico mudaram de uma ação do povo para uma ação do clero. Como exemplo, ele observou como na missa pré-Vaticano II, a anáfora, a oração que consagra o pão e o vinho, como o corpo e o sangue de Cristo, era dita silenciosamente pelo padre, em latim, atrás de uma parede ou cortina, fora da vista e audição do povo. Tal prática demonstrava um evidente retorno ao que acontecia na adoração dos antigos israelitas, quando o sacerdote entrava
na câmara mais interna do templo, enquanto o povo ficava do lado de fora, tremendo, dominado pelo senso de majestade e inacessibilidade de Deus. A liturgia reformada, disse ele, mudou a maneira como a santidade de Deus se manifesta na missa. Não mais como um mistério de majestade e poder, mas como uma capacidade infinita de ocultação e sofrimento. O temor e o tremor ainda têm lugar na nova aliança? Disse ele, mas perante o quê? Não diante da majestade de Deus, mas da sua humildade. Então, é necessário aqui ser um pouco conciso, porque esse vídeo já está um pouco longo e também é meio evidente certas bobagens que ele disse diante do que vocês já sabem com o que nós dissemos. Ou seja, você já percebe o erro do arqueologismo litúrgico, essa noção deturpada, então, de liturgia que houve desenvolvimentos, esses desenvolvimentos, por exemplo, práticas que se prolongaram por centenas e centenas de anos. Ele está criticando isso, dizendo que é uma coisa inadequada, que é um retorno ao Antigo Testamento, que a nova aliança é diferente. Ou seja, então o catolicismo durante 1000 anos, mais de 1000 anos, bem mais de 1000 anos, esteve praticando uma liturgia que não é a liturgia da nova aliança. Nós estamos praticando a liturgia dos judeus, imperfeita, né, dos judeus. Compreendem? É claro que nós poderíamos abordar isso de uma maneira litúrgica, como eu disse. Nós poderíamos ver que, se você olha a Epístola aos Hebreus, quando vai falar do sacerdócio de Cristo, ela mostra que o sacerdócio de Cristo não abole, mas cumpre o sacerdócio da sinagoga. Que o Nosso Senhor é o verdadeiro sumo sacerdote. E que a liturgia católica ela assume aqueles elementos da liturgia antiga. Então nós poderíamos usar esse argumento de Raniero Cantalamessa contra ele. Nós poderíamos fazer isso, mas nós não vamos nos delongar nisso, que você pode encontrar em manuais Sagrada Liturgia Pré-Vaticano II. Mas nós vamos ao X da questão, que é a ideia de criticar o cânon silencioso, que é aí o momento em que você vê que esse Raniero Cantalamessa é um protestante, é um herege, verdadeiramente, porque ele está usando uma ideia herética, condenada pela Igreja, e está sob o efeito de um anátema, que foi colocado pelo Concílio de Trento para frear esse tipo de insolência dos hereges contra o culto católico. Aqui convém explicar novamente, com o padre Anthony Cecada, quem foram os iluminados que primeiro tiveram a brilhante ideia de abandonar a prática do cânon silencioso ou em voz baixa, em favor do cânon em voz alta. Diz assim o padre Cecada: o movimento para alterar a prática venerável do cânon silencioso se originou nos tempos modernos com os protestantes do século XVI. Para eles, o propósito principal do culto era despertar a fé, dirigindo a palavra aos homens, abordagem do culto como sala de aula. Os homens dificilmente podem ser instruídos por uma oração recitada em silêncio. A recitação silenciosa também implica que uma mera obra pode agradar a Deus, que é esse sacrifício, e que a única pessoa autorizada a realizar essa obra, um sacerdote, goza de um especial estado espiritual que o coloca à parte do resto dos cristãos piedosos. Assim, os protestantes rejeitaram a recitação silenciosa do cânon, porque ela contradizia os seus ensinamentos fundamentais sobre o culto, justificação e a natureza do sacerdócio. Em resposta a esses ataques, o Concílio de Trento, em sua sessão 22ª, julho-setembro de 1562, considerou conveniente explicar a prática como se segue. E, uma vez que a natureza dos homens é tal que eles não podem ser facilmente elevados à meditação das coisas divinas sem auxílios externos, por essa razão tem a Santa Madre Igreja instituído certos ritos, nomeadamente que algumas coisas na missa sejam pronunciadas em voz baixa, submissa a voce, e outras em uma voz mais alta, elatione. No fim de sua exposição, o concílio, exercendo sua autoridade infalível,
então pronunciou um anátema contra aqueles que condenavam a recitação silenciosa do cânon. Se alguém disser que o rito da Igreja Romana, onde parte do cânon e das palavras da consagração são ditas em voz baixa, submissa voce, deva ser condenado, seja essa prática, seja anátema. A oração eucarística em voz alta, então, né, é uma ideia protestante. E é uma ideia condenada pela Igreja Católica oficialmente em um concílio. Compreende? Então, essa ideia de introduzir esse rito em desprezo pelo rito antigo, porque é justamente o que os protestantes fizeram. Mas isso volta com o movimento litúrgico deturpado e controlado pelos modernistas. Então, é aí que surge então essa iniciativa, só que, claro, tinha o anátema de Trento. Então, esse pronunciamento do Concílio de Trento, continua a Padre Tchekada, fez os modernistas do século XX, do movimento litúrgico, estrebucharem-se. Nada poderia ir mais contra as suas teorias sobre o culto coletivo do que um cânon silencioso. E, sem dúvida, eles teriam meramente condenado o rito da Igreja Romana, onde parte do cânon e das palavras da consagração são ditos em voz baixa, mas o peso de um anátema ficava em seu caminho, até o Concílio Vaticano II. As mesmas passagens, bombas relógio da Constituição do Vaticano II sobre a Sagrada Liturgia, que foram empregadas contra a conservação do texto do cânon romano, poderiam ser usadas a fortiori contra a rubrica de recitar o cânon silenciosamente. Como poderia uma oração possivelmente transmitir aos fiéis uma, entre aspas, instrução rica, isso está na Sacrosanctum Concilium, ou seja, o documento do Vaticano II sobre a liturgia, número 33, ou tornar-lhe conscientes de que do que eles estão fazendo, que está na Sacrosanctum Concilium, número 48, se eles não podem ouvi-la. Compreende? Então, essa ideia de missa como sala de aula foi reintroduzida, essa ideia protestante de missa como sala de aula, então foi reintroduzida agora em terras católicas pelo Concílio Vaticano II, essa desgraça desse Concílio Vaticano II, que seja para sempre maldito. Então foi graças a essa porcaria de Vaticano II que essa ideia protestante, anticatólica, que debocha das práticas dos nossos antepassados, e que ao mesmo tempo é absurda e torna a própria liturgia algo ridículo. Né? Então, isto aí foi reintroduzido pela desgraça do Concílio Vaticano II, que seja sempre amaldiçoado esse concílio maligno, né? Que fez a Sagrada Liturgia Católica se tornar protestante. Com essas coisas, esses pretextos, essa linguagem dele, que foi puxando para uma reforma litúrgica que se desvia completamente dos princípios da liturgia católica apostólica romana. Assim, a abolição do cânon silencioso, uma tradição do rito romano tão antiga e venerável, que ninguém pode realmente dizer ao certo quando, onde ou como ela começou, caiu vítima da noção modernista de culto como sala de aula e do primado da Assembleia Viva em maio de 1967, quando foi dada aos sacerdotes permissão para dizer o cânon em voz alta nas missas com uma congregação. A sagrada quietude não reina mais. E o que você tem são essas missas de megafone, essas missas que tem tudo menos silêncio. Você tem de tudo ali, você tem coisas que são verdadeiros sacrilégios, mas você não tem silêncio. Sagrado silêncio. No mais, é pura ignorância litúrgica, que quem fala sou eu, estou escrevendo isso aqui. No mais, é pura ignorância litúrgica e preconceito da parte dos modernistas, o que os leva a crer que a missa tridentina é clericalista em um sentido pejorativo, ou seja, como se o clero tomasse o lugar do povo ou agisse de forma abusiva. Isso é ridículo e prova a má formação teológica ou a má fé dos modernistas.
Cada um tem o seu papel. O sacerdote tem o papel de oferecer o sacrifício, porque ele é sacerdote. O povo tem a função de rezar. E isso está muito claro, e o povo tem consciência disso na missa tridentina. Tem consciência disso, porque está no próprio cânon romano, a norma da missa é essa. O que diz o sacerdote? O sacerdote volta-se para o povo, diz, orate fratres. Então, orai irmãos. E com isso fica claro, as pessoas têm que rezar, é a sua parte. Parte do povo é rezar, é unir as suas intenções às intenções do sacerdote, no oferecimento do santo sacrifício da missa. E o que diz o povo ao sacerdote? Suscipia Dominus sacrificium de manibus tuis. Isto é, receba o Senhor por tuas mãos o sacrifício. Isto é, o povo, fazendo a sua parte, reza, essa é a parte do povo, para que o Senhor receba o sacrifício, que é pelas mãos do sacerdote. Certo? E reconhece também que isto é feito para a glória e honra do nome do Senhor, para a utilidade deles próprios. Então o povo entende que a oferta desse sacrifício pelo sacerdote é pela nossa utilidade e de toda a Santa Igreja Católica. Ad laudem et gloria nomini sui, ad utilitatem quoque nostram totius quo ecclesia sua sancta. Isso que é dito. Então, que clericalismo que existe na missa tridentina? Esse homem é um imbecil, esse Raniero Cantalamessa é um idiota, verdadeiro idiota. E todos os modernistas são intelectualmente imbecis e idiotas, eles não entendem a missa católica e por isso trocam a missa católica por esse lixo. Ou então são pessoas verdadeiramente, que podemos, então, havendo uma prova positiva, então são verdadeiramente infiltrados, que são ali, e principalmente esses que fizeram essa mudança, né? Não entendemos assim das pessoas hoje em dia que são vítimas dessas mudanças, mas as pessoas que estiveram lá e fizeram isso, que conheciam a missa tridentina, eram verdadeiros infiltrados que queriam destruir o catolicismo. E estão conseguindo com essa desgraça de missa nova. Que, em vez de apresentar essa noção equilibrada, clara, católica, de diferença de papéis, o sacerdote faz a sua parte, o povo faz a sua parte, o que ela é? Ela realmente é um ismo. Enquanto é uma blasfêmia, um sacrilégio, um absurdo, dizer que a missa nova, dizer que a missa tridentina é clericalista, não é nada de errado você dizer que a missa nova, esta sim, é laicista. Porque o padre vai sendo reduzido a um leigo, e o leigo vai sendo tratado como se fosse um padre. Compreende a bagunça que isso é? E, na verdade, o que ela enfatiza, então? O leigo. Ela coloca o leigo no lugar do sacerdote. Isso é laicismo. Então, isso é um ataque verdadeiro, com fundamento, à reforma de Paulo VI e à missa nova. Ela realmente é laicista. Não estamos aqui nos servindo de calúnia. Isto é um fato. Agora, dizer que a missa tridentina é clericalista, isto é uma verdadeira calúnia. E uma calúnia que denota a ignorância e a má-fé dos modernistas, que não são capazes de entender a própria missa que eles estão criticando. Enquanto nós entendemos a missa que eles criticam, de uma tal maneira que nós podemos mostrar, apontar claramente onde que está o seu erro. E continua então a reportagem, e aqui nós vamos finalizando, tá bom? Vamos encerrando, eu sei que essa conferência ficou comprida, mas é comprida porque é densa, porque tem informações relevantes sobre a matéria. Então diz assim na reportagem: o cardeal Cantalamessa disse que outro dom da reforma litúrgica do Vaticano II foi colocar a epiclese no centro da missa, ou seja, a invocação do Espírito Santo, ao consagrar as ofertas. Aqui esse autor mostra, então, porque ele é o queridinho entre os carismáticos. Na verdade, os carismáticos gostam muito do Cantalamessa, que fala do Espírito Santo, e os carismáticos gostam, né, de falar dessas matérias e outras coisas, mas principalmente olhando para essa questão da epiclésia, o que isso significa, afinal de contas? Porque é uma prática estranha ao rito romano, certo? Então, de onde que eles tiraram isso? Assim como eles tiraram o cânon de alto-falante, o cânon em voz alta, o cânon gritando, dos protestantes, essa questão da epiclese, eles tiraram dos cismáticos, as pessoas que romperam com o catolicismo até antes dos protestantes,
né, lá do Oriente. Sobre esse ponto, antes de tratar das orações eucarísticas, comenta Padre Cekada em seu livro Obra de Mãos Humanas, diz assim: a inclusão de uma epiclese, o termo técnico em escritos litúrgicos, para uma oração que invoca o Espírito Santo a fim de que desça sobre as oferendas e santifique-as. Esse era um outro animal de estimação da turma do movimento litúrgico. Na enrolada teologia sacramental dos cismáticos orientais, as palavras de consagração, recitadas sobre o pão e o vinho, não bastam em si mesmas para transformar os elementos no corpo e sangue de Cristo. Deve-se invocar o Espírito Santo com uma epiclese, para daí acontecer a transubstanciação. Vocês estão entendendo o grau de maluquice disso, do ponto de vista da teologia católica? Que eu preciso de uma epiclese agora, antes da consagração, porque senão a consagração não acontece. Vocês entendem o grau de barbarismo teológico que isso significa? Eu penso assim, se a pessoa é um padre, ou um bispo, ou um leigo, que ocupa um papel de destaque no modernismo, vocês não têm vergonha na cara, não, de levar a sério isso aqui? Hã? Continuou o Padre Cekada: somente então ocorre a transformação. Assim, de novo, o ecumenismo despontou. Tal como o ofertório foi removido para acomodá-lo aos hereges do Ocidente, que são os protestantes que detestam o nosso ofertório. Então o ofertório tradicional foi jogado fora, na Missa Nova, foi colocado lá uma oração de bênção sobre os alimentos, judaica, né? Judaica, que seja lá o que mais que pode ser tirado daquilo. E isso para agradar os protestantes, e por que não os judeus também. Então, além disso, agora tem esta epiclese. Uma epiclese foi inserida em cada oração eucarística recém-composta para acolher os cismáticos do Oriente. Então, é isso, meus caros. Aí você vê realmente que a missa de Paulo VI, missa nova, não é um retorno a uma missa antiga. Na verdade, ela simplesmente é uma espécie de balaio de gato, ou de Frankenstein. Você vai pegando elementos que não tem nada a ver com a missa católica, tá? Selecionando aquilo que é mais de acordo com as ideias heréticas dessa gente, que fez essas mudanças. É uma coisa humana, compreende? Quer dizer, esse título que o Padre Cekada escolheu é muito feliz, porque a missa nova é obra de mãos humanas, é uma coisa, uma criação de um bando de malucos, entende? Que não tem nada a ver com a missa católica. E vai tomando esses elementos, pega um pouquinho do protestante, pega um pouquinho do judeu, pega um pouquinho das ideias ali de um maçom, né, no Teilhard de Chardin, essas ideias dele, né, panteísticas. Você pega um pouquinho ali também dos cismáticos do Oriente, para fazer um grauzinho, né? Olha como a gente entende a teologia de vocês e tal, e não entende a nossa própria, né? Então, isso aí é a tal da missa nova, entende? Porque é uma coisa que tem que ser destruída, isso aí, quer dizer, tem que ser esquecida. Esqueçam a missa nova. Então, assim, quem tem um pingo de decência, de senso moral, né? De senso estético, de senso, né? Cérebro e amor também ao catolicismo, vocês têm que esquecer esse negócio de missa nova e tem que ir para a missa tridentina, que é a missa de verdade. É a missa católica. É uma missa assim, ó, que ela é antiga, ela tem elementos antiquíssimos. Tem também coisas que foram com o tempo sendo acrescentadas, mas de uma maneira a respeitar o patrimônio dos séculos da antiguidade. Compreende? Então existe uma concordância da mentalidade antiga com a mentalidade aí mais contemporânea, dos desenvolvimentos mais contemporâneos. Existe um crescimento orgânico. É como uma sementinha a liturgia da igreja que foi se desenvolvendo e se tornando um grande carvalho. Compreende? Ou uma bolota, né? Como as pessoas falam, né? Às vezes nessas ideias e tal. Então, você tinha ali essa bolota, ela foi se desenvolvendo, se transformou essa árvore robusta, que é a liturgia tridentina. Compreende? E poderia ser feito, então, mais mudanças no sentido de melhorá-la em alguma coisa. Isso é possível. Isso é possível. Agora, o que essa gente fez do movimento litúrgico, com essas reformas litúrgicas, a ideia deles foi deitar abaixo, destruir o carvalho.
Compreendem? Então, quando pessoas como esse padre Paulo Ricardo, por exemplo, né, que as pessoas têm como uma grande referência em catolicismo, ficam repetindo esses erros aí do Hipólito, que a oração eucaristicadora de Santo Hipólito, antiga, ou então que a missa nova foi algo conservador, né, que simplesmente aparou ali algumas coisas que estavam de excesso na missa tridentina. Isso é, gente, isso é prova de que esse pessoal não estuda, que não entende as coisas. Aqui, ó, nós temos um sacerdote que realmente estudou a questão, que doou a sua vida para entender essas coisas, o padre Tchekada, e você vê claramente como a missa nova é uma coisa digna de desprezo. Você nunca pisar o pé numa missa nova, isso aí não vale a pena. Entende? Isso aí não é... Você quer ser católico, então não faz sentido você ir na missa nova, se você é católico. Entende? É uma questão de bom senso, realmente, é uma questão de amor à igreja. Então, por isso que nós temos esse posicionamento, só promovemos a missa tridentina. Quando as pessoas pedem orientação, então, sobre essa matéria, nunca vá à missa nova, em princípio. Tá? Tente ir na missa tridentina, vá na missa tridentina, ajude os padres que celebram a missa tridentina. Tá? Faça isso, você vai estar prestando um serviço ao catolicismo de verdade, à religião dos nossos pais, a religião fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí você vai estar fazendo algo de bom na sua vida. Entende? Não indo na missa nova. E, não sendo possível, reze em casa, que é melhor, tá? Oração em casa, do que ir nessa desgraça da missa nova. Entende? Que isso é o vômito de Lutero, de Calvino, de Miguel Cerulari, de todos esses hereges do passado Fóssil, né? Toda essa gente que detesta a nossa religião católica, os nossos costumes, né, legítimos, muitos deles apostólicos, da nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Se nós amamos a religião, nós temos que amar a missa tridentina e abominar a missa nova, compreendem? Então esse é o caminho da verdade, e é isso que nós ensinamos aqui. Eu agradeço a você pela atenção, muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.